Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando um pouquinho antes da nossa live de hoje. Aqui falaremos sobre a criação do cavalo BH no nosso país. Estamos aguardando a entrada da doutora Adriana, que vai nos acompanhar hoje, para a gente bater um papo sobre essa raça que é tão apaixonante para muitos de nós. Daqui a pouquinho ela está entrando, a gente vai falar um pouquinho então sobre o cruzamento do BH, o início do BH, o que se exige, né, para a criação profissional do cavalo brasileiro de hipismo. Então, assim que ela entrar, a gente começa, vão pensando nas perguntas que vocês gostariam de fazer, que eu acho que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo sobre o cavalo brasileiro de hipismo. Uma raça que existe há pouco mais de 45, 50 anos, iniciada pelo Dr. Ennio Monte, e que tem aí grandes cavalos produzidos já no nosso país. A gente viu em muitas outras lives nesses últimos dias a discussão, né, sobre o uso do brasileiro de hipismo cada vez mais para grande prêmio, exportando cavalos para a Europa. Então a nossa raça está evoluindo bastante e acredito não perde em nada para os cavalos europeus que a gente vê aí nas Olimpíadas e nas Copas das Nações que existem pelo mundo, pela Europa, né? Então a doutora Adriana deve estar entrando daqui a pouquinho e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A experiência dela, de todo esse tempo aí, criando o BH há mais de 35 anos. Oi, Jaerson, tô vendo que o pessoal aí está entrando para a gente bater um papo bem gostoso sobre essa raça maravilhosa, que é o brasileiro de hipismo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho dos garanhões que existem hoje, a importância da escolha das éguas, né, que são um papel extremamente importante, as matrizes que a gente utiliza hoje, falar um pouquinho da dificuldade de importação desses cavalos, de exportação desses cavalos, as dificuldades sanitárias, dificuldades financeiras, né, hoje com a nossa economia do jeito que está, fica bem complicado da gente conseguir fazer as importações da mesma forma que eram feitas antigamente. Vamos aguardar o Aras FB. A Adri vai entrar pelo Aras FB para a gente começar a nossa live. Se tiverem já alguma pergunta, vão pensando para a gente poder discutir aí então sobre esse assunto. O garanhão pintado do galope, Gerson, eu vi ele dando uns pulos bons hoje, né? Muito bacana, vamos perguntar, é isso aí. Vamos lá. Será que utilizamos ele na próxima estação de monta? Vamos perguntar para ela as características, né, que a gente tem que observar aí no cavalo brasileiro de hipismo, o que é importante para produzir um bom cavalo de salto, que são as características que a gente precisa para o cavalo ter impulsão, ritmo de galope, para conseguir chegar no salto com boa qualidade, né? E saúde, que é bem importante também. Ah, sim, o vermelho. Aquela do vermelho foi ótima, né? Com certeza. Vou ver se a Adri está entrando aqui só um pouquinho. Só um minutinho. Vamos ver. Rafael. Adri, você está entrando pelo do Rafael? Eu não vi você solicitar aqui ainda para participar. Ou pelo Aras FB. Oi, Adriana. Cadê você? Ah, beleza. Estou esperando então. Tranquilo. A gente espera, sem problema. O pessoal já está entrando. A gente vai formando um grupo bacana para bater papo sobre essa raça maravilhosa que é o brasileiro de hipismo. Vamos ver, Luciano. Filha. Não faz isso, filha. Aqui. E agora sim.
Está conectando já, vamos aguardar só mais um pouquinho. Consegui. Oi! Tudo bem? Tomei uma surra aqui, o celular não ativava o negócio, eu disse, porra. Pois é. Eu imagino, essas coisas tecnológicas sempre na hora H dão um problema, né, Adriana? Pois é, sou meio velhusca, então às vezes fazem umas cagadas. Não diga isso, não somos. Então, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo sobre essa raça maravilhosa, né, da qual nós duas somos apaixonadas. Sim. Você com muito mais experiência nela do que eu. Então, a doutora Adriana Busato é médica veterinária, proprietária do Aras FB, cria cavalos BH há mais de 35 anos, né, Adri? Então, uma super experiência. Já produziu cavalos excelentes e produz ainda potros maravilhosos. Sou apaixonada por eles. Já tenho dois, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso, né, Adri? A tua experiência, falar um pouquinho sobre ela. A raça BH é uma raça relativamente nova, se a gente for comparar com as raças europeias, né? Claro. Mas, então, eu queria que você falasse um pouquinho da raça, assim, pra gente. Bom, raça BH começou há uns, assim, para ser bem técnico, uns 70 anos, mas para ser, assim, na raça bruta, faz uns 45 que nós temos cavalos realmente, né, em nível melhor. O que aconteceu? Os iniciadores da raça, né, que tiveram a gloriosa ideia de parar de comprar cavalo puro sangue inglês e cruzar com égua argentina que vinha por baixo do rio. Disseram, chega, vamos atrás do que funciona. Foram os pilares da criação nacional, né? Vários criadores antigos tal, pegaram e foram para a Europa, compraram vários garanhões. Na época, o que acontecia? Cavalos imensos, cavalos de 1,80 m, cavalos de 5 metros de comprimento. Trazer aqueles cavalos que mal conseguiam galopar e, obviamente, os cavaleiros brasileiros não tinham a menor experiência de subir em cima daqueles bitrens. Só que, assim, como as nossas éguas eram puro sangue, eram éguas pequenas, a gente não tinha uma iguada decente, o que aconteceu? Essa cavalhada toda começou a cobrir cavalos, éguas de qualidade um pouco, né, fraca, era o que pulava na época, não tinha papel, registrava pelo tamanho, a tal da égua base, bastava ter 1,60 m, você conseguia enfiar ela como base na associação. Se pulasse um X, então melhor ainda. Melhor ainda. Então, esse início foi meio cabuloso, porque a gente precisava de volume, não havia o que fazer, né? Então, tá. Isso posto, a própria associação adquiriu alguns garanhões, e aí trouxe para o Brasil. Bons criadores trouxeram cavalos, Aras Meta, do Aras Itapuã, teve uma série de aras importantes que trouxeram cavalos e começaram a cobrir. A gente era cobertura natural, a cobertura por semi-congelado era uma coisa do outro planeta. Importação de semi-congelado, um samba. Veterinários que inseminassem naquela época, pior ainda. Então, tudo complicado, tudo tenso, né? Claro, Aras Agromen, esqueci de citar, um dos pilares da criação do BH, trouxe cavalos da Argentina, da Europa, da Conchinchina, e era a nossa base. Todo mundo mandava as éguas para lá, cobrir, era um samba, a gente tinha que pegar a égua, mandar para Ribeirão, cobrir lá, trazer prenha. Meu Deus do céu, hoje em dia você... A logística era complexa. Onde é que eu tava na cabeça? Aras Joter também, mandavam lá para o Rio Grande do Sul as éguas, né? E o Joter, uma das bases da criação. Então, super cavalos, já tinha cavalos que estavam pulando quase Olimpíada nessa época, então realmente a gente tinha cavalo bacana. E, claro, hoje a raça se modernizou, a raça na Europa se modernizou e a gente já não quer mais o bitrem, já não quer o cavalo lento, já não quer o cavalo só potente, aquele que atravessa qualquer coisa, mas sai levando tudo no peito, não quer o bocudo, não quer o ruim de montar, não quer o que dispara, né? Com certeza. Essas não. Mas pula um monte. Não, mas já dizia aquele cara que inventou pneu, o Goodyear,
Potência não é nada sem controle. Então, né, não adianta passar 2 metros e Com ficar 4 certeza. voltas correndo pela pista que É. nem um maluco. Isso não queremos Maniabilidade é mais. tudo, exatamente. Então, hoje tem uma coisa na Alemanha que se chama Rittigkeit, que é a tal da montabilidade. E isso é uma Uhum, coisa importantíssima na criação mundial. Você quer uhum. ter um cavalo que você se divirta o tempo todo, Sim, né? claro. Então, você quer poder passear esse cavalo, você quer poder conversar com as suas amigas montando esse cavalo, quer entrar na prova dos 50 com esse cavalo, quer É. que o cavalo viaje Uhum, bem num caminhão e que não se mate lá naquelas cocheiras pré-montadas. Isso tudo é importante, porque você uhum. pagou uma grana nesse cavalo. Sim, Então, ele não exatamente. pode te dar problema. Porque se ele te Uhum. dá problema, ele não dura. E se ele não dura, teu dinheiro foi pro saco e você já começa a achar meio É, pouco divertido esse esporte, né? Porque começa a sim. gastar, gastar, gastar e não se Uhum, divertir. Então a meta hoje, eu acho que dos criadores sérios, é você uhum, criar animais que durem, cheguem aonde uhum, a pessoa quer, tragam a uhum. diversão para a pessoa e se mantenham sãos pulando o que o cara quer por o maior tempo Sim, possível, né? sim, com certeza. Porque outrora, o cavalo chegava nos 5 anos, pá, passava 6 metros por cima do obstáculo, aquele pé que soltava na lua, nossa, fazia o percurso, pô, passando 1,50 m na prova de 1,10 m lá dos cavalos de 5 anos. E o que acontecia? Onde está ele no 7? É, Cadê ele nos 7 anos? a lesão Sumiu! aparecia, né? Pois é. Nós, como somos veterinários, sabemos o que acontece com o potro de Aham. 5 anos que começa a exagerar. Às vezes, Uhum, por ele mesmo ser exagerado, ou por outras coisas que a gente sabe que andam por uhum, aí, que fazem com que eles fiquem exagerados, vendidos mais caros, mais rápido, mais, né? Bom, enfim. E isso faz com que uhum, o cavalo não chegue. E se não chegar, o criador só se lascou. Gastou dinheiro, comprou uhum. sêmen, cobriu a égua, esperou um caralho de tempo, com perdão da palavra. Esperou um tempão, investiu, blá, 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 blá. E o cavalo bichou com 5 anos. Meu Deus do céu, são 7 anos de Aham, bololô para você não chegar, né? Então, uhum, não pode uhum. acontecer, Não. né? Então, assim, hoje, criadores bons tomam tenência do que estão fazendo, contratam cavaleiros importantes, trabalham direito seus cavalos, dão comida corretamente, fazem a lição de casa com sal mineral de alta qualidade, fazem Uhum, radiografia, controlam OCD, controlam chip, controlam isso, controlam aquilo. Tem uhum. casqueadores importantes que, né, não deixam o cavalo ficar Sim. torto, porque a Aham. gente quer que chegue. Claro que o torto Uhum. pode pular, só que ele não vai durar. É. Sim, E se não durar, infelizmente. né? Foi tudo, Uhum. foi tudo em Tudo vão. por água abaixo. É, sim. Porque o que você vai fazer com o cavalo que daí você já está infiltrando com 6 anos? É uma É. tristeza. Né? Sim, com certeza. Com Não certeza. chegando, não adianta. Uhum, uhum. Que mais precisas? Vamos lá. Então, eu estava dando uma olhada no site da associação, né? A gente tem aí praticamente mais de 250 aras de brasileiro de hipismo de Minas e Rio para baixo, né? A gente tem uma Nossa. concentração muito grande, pelo menos que o que está no site da associação do BH. Então é um mercado muito muito grande. Eu acho que a gente tem assim um potencial no Brasil, inclusive interno, mercado interno. A exportação é um pouco complexa, né, Adri, que a gente estava até Sim. falando um pouquinho sobre a questão sanitária. Nesse momento, o valor do euro está a nosso favor no sentido de exportação, mas a gente tem essa questão sanitária que nos impede de né, manter De isso. exportar para a Europa, por exemplo. Né? Isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a qualidade do cavalo BH. Tiveram outras lives aí agora, nesses últimos dias, em que os cavaleiros discutiram bastante isso, que os cavalos estão cada vez mais técnicos, com bastante qualidade. O próprio Dr. Nilson Leite, né, falou que, comentou da importância dos nossos cavalos serem utilizados na Europa para as provas de grande prêmio e como viabilizar tudo isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Não é fácil, porque hay que tener la plata. E Pois é. como o real hoje está pelo meio do caminho, a Uhum, gente, né, não tem como alguém pegar e dizer, bom, eu como criadora, vou dizer eu como uhum, criadora, eu não tenho como
pegar um cavalo, mandar para a Europa, pagar um Sim. cavaleiro na Europa, fazer a carreira desse cavalo na Europa, pular os festivais internacionais de cavalos novos, né? Porque lá tem a Pavo Cup, que está sendo agora, tem o World Breeding lá do Zangerscheid, então você tem que classificar para tudo isso, vai ter que pagar um freguês para montar isso, apresentar, blá, 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 blá. Isso tudo custa caro, muito, né? É caro. muito caro. Então você tem que realmente confiar no taco desse cavalo. Ou você tem um cavalo realmente que já chegou, né? Como é o caso, por exemplo, desses do Rosa Mística, os dois que já estão pulando grande. Eles chegaram aqui no Brasil, fizeram excelentes apresentações, aí viram que o cavalo realmente é. E agora vamos investir, né? E potencialmente, eu não sei se ele tem interesse em vender futuramente esses animais, mas chegar lá vai vender muito melhor do que venderia aqui no Brasil. Isso, então ele está investindo para poder receber mais, logicamente também apresentar a própria criação dele, a criação nacional, todo mundo está vendo, e os animais são excelentes. Então... Sim. Tem uma pergunta aqui do Alberto Viana, que está fazendo umas lives também. Não pensamos muito em produzir o BH olímpico e deixando de lado o BH para outros níveis e outras modalidades? Bom, eu concordo com ele, eu não dou a mínima para o BH Olímpico. Se algum dos meus chegar na Olimpíada, sorte minha, vou lá, comprarei uma mesa, vou sentar lá, gastar todo o meu dinheiro e ir com todas as bandeirinhas vestidas de boné, não me importa. Mas eu como criadora, eu quero criar o cavalo bacana. Eu quero que esse cavalo chegue nas provas boas, pelo menos 1,35 m, 1,40 m, porque com o pedigree que eu pretendo, né, e que eu gostaria de criar, eu quero que chegue, no mínimo, com um cavaleiro normal, de 1,30 para cima, né, porque senão tá tudo perdido. E aí, pulou 1,10 m, eu me mato, porque aí eu não melhorei em absolutamente nada a criação nacional. Sim. Deixou de ser interessante, né? Então a ideia é assim, deu 1,30 é nada. Mas para isso precisamos do quê? De colaboração de várias coisas, né? A pessoa que comprou o cavalo de mim continuar fazendo um bom trabalho, continuar dando comida, continuar cuidando veterinariamente dele, né? Ferrajamento, botar um cavaleiro que preste para começar a iniciar esse cavalo, apresentar, blá, 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 tudo isso tem milhões de X da questão. Mas eu não tenho meta nenhuma de criar um cavalo da Olimpíada. A minha meta é fazer um cavalo que, quando a pessoa chegue lá em casa e diga, eu pergunto, como você monta? O cara diz, eu quero um cavalo um pouco mais quentinho, que esteja na minha frente, que seja limpo pra cacete. Eu sei o que ele quer, eu sei qual é o potro meu que eu vou indicar. Eu digo, esse aqui você consegue montar e é isso aí. E normalmente eu acerto. Tá? Ou o cara diz, eu sou um amador ruim, eu tenho medo, eu quero um cavalo carudo, eu quero um cavalo que atravesse, que me leve até o inferno, mas se o meu carro estiver pegando fogo, ele pule. Tenho, sei qual é e sei qual indicar pro cara. Então, assim, você tem que ter várias coisas, você não pode ter só o que passa 6 metros por segundo. Que tem qualidade para montar esse tipo de animal, né? O super limpo requer um cavaleiro super bom. Exatamente. Pergunta da Natália, Adri. Qual o critério mais importante para decidir se uma égua é boa matriz ou não? Temos 3 pontos a levar em consideração. Primeiro, apresentação em pista. Se ela tem performance esportiva, é muito mais fácil, né? A partir da performance, você já sabe o jeito que ela salta, o estilo que ela tem, a qualidade que ela tem de limpeza, a qualidade que ela tem de coragem. Se é um animal que tem temperamento muito efusivo, éguas normalmente às vezes têm os temperamentos um pouco desagradáveis. E aí aquilo externa no percurso, né? A partir daí você já faz uma picture, né, geral do animal. Depois você vai para a conformação da égua e vê, ok, ela não é manca, ela não é troncha, ela não tem 1 metro de altura, ela não tem um pescoço todo desgovernado, né, bocuda, horrível de físico. E a terceira coisa é a pedigree. O que acontece? As pessoas me ligam, é genial. As pessoas me passam a mão no telefone, oi, doutora Adriana, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma égua que é Vigo Corné. O que a senhora me diz para pôr nela?
O cara não me diz mais porra nenhuma. Quer dizer, Sim. nem que eu seja, eu não sei. Vidente, vidente, tem que ser vidente. Não tem como eu saber o que é que eu vou pôr na égua do cara. Então, assim, o cara não me dá nenhuma. Ele só diz o pai e o avô materno. Não diz nem que é a mãe, né? Porque coitada da égua. A égua é mais importante que o cavalo. Pois é. E ao mesmo tempo, ninguém dá mínima pra ela, né? Pois ninguém é. diz o nome da égua. Uhum. Aí eu fico nesse limbo, né? E daí diz, nossa, a doutora Adriana não me falou nada, não me deu um palpite. Porra, cara, também. É complicado, aí, assim, né? meu amigo, me manda o vídeo da égua, me manda a foto da égua, me manda, né, qualidade da égua. Tudo isso é absolutamente importante para que eu faça um panorama geral e possa dizer se a égua vai ou não prestar. Hoje em dia, é o que eu falei, antigamente a gente tinha umas coisas ridículas, né? Eu tinha que importar esses livros que pesavam 15 quilos, mais ou menos. Esse aqui é o francês. Mãe. Esse que pesa 11 quilos é o alemão. Meu Deus do céu. Esse aqui é o global, da Europa. Bom, tudo isso aqui, minha gente, em 1990, a gente tinha que comprar, pagar em euros, esperar 200 anos para vir pelo correio, porque demorava uns 2 meses e meio para chegar. E aí você estudava toda essa caralhada de cavalo que vinha. Metade você nunca ia poder usar, porque nunca ia conseguir importar o sêmen. Metade não, 90%. E outros, quando chegava o livro, o cavalo já tinha morrido. Tanto que demorava. Então, hoje em dia, meus amigos, o que a gente tem? Temos tudo na mão. Basta você querer ver. Então, existe Pomundo, existe Horse Telex, existe 1 milhão de sites importantes que te ajudam a aprender. Tem as estatísticas, todas as associações. Se você quiser ser sócio atleta, você paga lá uma taxinha 70 euros. Não é muito barato. Mas você é sócio, por exemplo, eu sou associada do Hanover, do Westfalen, do KWPN, de todos, do Belgian, do Zangerscheid. Por quê? Porque assim eu tenho acesso a uma coisa chamada estatísticas. Com as estatísticas, eu sei o que cada garanhão produz mesmo. E estudo isso. Não é de blá, blá, blá. Tanto que você foi uma das primeiras que usou garanhões como Canã, Indoctro, Cornet, né? Que agora estão na moda, que todo mundo quer, que tá caro para burro, mas você mesmo me falou que tem uma matriz Cornet de 14 anos, né? Então, assim... Pois é, quando o cavalo tinha 6 anos, tá pulando o Mundial, eu comprei uma potrinha do Cornet e trouxe pro Brasil. E o euro ainda dava pra gente fazer as coisas. Né? Mas, enfim, Canã também, já sabia. Só que assim, por quê? Não é porque deu um raio na cabeça e, a Adriana, né, soube do além, alguém... Não, você estuda, né? Eu tinha acesso aos livros, eu tenho uma biblioteca que é uma prateleira, eu tenho esses livros desses tarugão aqui, a prateleira inteira, de cima a baixo, desde 1989 eu tenho livro, né? Então, um negócio de louco, né? Sim. Então, hoje, quando dizem, o cavalo de fulano de tal, eu tenho o bisavô dele, o que ele fazia no livro. E alguém já passou isso, graças a Deus, pro computador, né? Pro computador, é só digitar o nome Polydor, tem 70 anos o Polydor, alguém vai te dizer sobre o Polydor, para você olhar. E aí, o que você faz? Com essas estatísticas, você vê o que ele produziu, os primeiros filhos como são, se ele puxa para cima na altura, se puxa que aqui no Brasil tem essa pira da altura, né? Tu nunca cavalo gigante. Pois né? Eu particularmente não gosto, não. Até 1,68, 1,69, mais que isso eu não gosto. Mas eu não sei porquê, né? Acho que de repente acham que vai saltar mais fácil, que dá menos impacto, ver o obstáculo. Enfim, não sei. Tudo que ele ganha em altura, ele perde em agilidade. E as provas hoje são muito rápidas e muito técnicas, e muito ágeis. Então, tenho em mente que o cavalo... Eu adoro um cavalo grandão. Então, né? Tu não vai me ver a vida inteira um cavalo enorme e sendo lento. Eu gosto, isso é problema meu. Sim. Agora, para quem quer ser competitivo,
entra na estatística. Olha a altura dos cavalos que estão ganhando hoje. Uhum. Prova grande. Os cavalos têm 64, tem um Pois é. 65. É assustador. Eu não teria Uhum. coragem jamais de encarar uma Nem parada do eu. 1,60m. Uma parada não, um triplo. Então, um triplo do 1,60m montar no petiço, na minha concepção, de Uhum. 1,62m. E os caras estão Uhum. lá. Tobago Z tem 1,63m de altura. Caramba. E olha esse cavalo. Ele escala, ele avoa, o outro lá, como eu for. Tem 1,64m. 1,64m. Pequenininho, É um tá bom. petiço. Então, tá, Verdade. todo mundo hoje iam mandar matar os como foi, iam dar pra escolinha aqui no Brasil. Essa merda vai fazer 1 metro lá na casa do inferno. Então, temos que mudar um pouco esse negócio da folia do A primeira coisa, quando entra no meu site, perguntam que altura tem o potro, dá até um desânimo. Eu até crio cavalos bem grandes, às vezes até maiores do que eu gostaria, porque eu acho que hoje já deixam de ser cavalos muito comerciais para coisa grande. Coisa grande que eu digo, chegarem na prova boa com competitividade. Né? Mas eu tenho um público que ainda quer o hipopótamo. Então eu tenho eles para vender também. Claro, porque eu tenho que pagar as contas. Claro. Só você fazer o que não você quer barato, e fica com um monte de cavalo mocado na sua casa. Sim, com certeza. A Adriuaras Cabana Boa Vista pergunta quantos por cento de um BH é genética e quantos por cento é treinamento? Bom, estatisticamente, geneticamente, você tem uma herdabilidade, que é uma coisa genética, uma coisa que é calculada, grande, da capacidade de salto, tá? Você tem quase 0,8 de herdabilidade em salto. Então, por isso que cruzando saltadores com saltadores, com saltadores, com saltadores, hoje nós temos... É impossível que um BH, assim... Hoje, aqui, nacional, cruzado, qualquer coisa, um BH até desconhecido, se põe para galopar, bota na vara, ele vai pular. Ele vai pular, porque está dentro da genética dele. Ele vai pular, pode pular com o joelho baixo, pode não ter força, mas ele vai pular. A qualidade dele não se discute só que ele tem a genética para isso, assim como o cavalo de corrida. O cavalo de corrida, ele tem a velocidade porque ele foi sucessivamente, durante 400 anos, cruzado os mais rápidos, com os mais rápidos, com os mais rápidos, chegou os mais rápidos. E nós já chegamos no limite, não existe mais, como é que eu vou dizer, recordes de corrida. Tá, faz 2 anos que foi feito um aí, acho que de 1.600 metros, e nós estamos esperando. Porque eles já chegaram no limite da genética. A não ser que entre outra linha de sangue, porque o puro sangue inglês é muito, muito, muito homozigótico, ou seja, tem sempre as linhas genéticas muito parecidas. Não tem mais, ele já esgotou a capacidade genética dele. Então, no BH, como a gente tem uma quantidade gigantesca de linhas de sangue entrando, porque a Europa inteira, e não só a Europa, aqui no Brasil, uma ou outra égua que de repente tem nada a ver com o que tinha lá, entra aqui, produz um garanhão, esse garanhão vai ser famoso, vai começar a cobrir, vai entrar uma heterose. Heterose é quando não tem absolutamente nada a ver a genética do pai com a genética da mãe, não tem, são bem afastados. E essa heterose te dá um up, né? O cavalo fica um craque, mas às vezes ele não passa ele, então tem que ver que você vai trabalhar, né? Entrar assim nessa parte da genética é meio técnico, então eu tô dando só uma pinceladinha. Tranquilo. O Fábio Agnoleto pergunta qual é a idade adequada para comprar um cavalo. Não sei se é a idade da pessoa. Não entendi, Fábio, sua pergunta. Bom, se você entender de cavalo, você pode comprar com 4 dias. Se você não entender de cavalo, é melhor você comprar ele com 7 anos. É verdade. Você vai ter certeza absoluta do que ele vai virar, né? Depois dos 7 anos, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Se ele não virou até lá, não virará. E se ali você já está morto, né? Ou ele vai virar olímpico, ou ele vai parar onde ele está. Agora, se você não é uma pessoa que entenda muito do ramo, primeiro, assessoria, alguém que ajude a comprar, isso é muito importante, porque senão você vai só olhar e dizer, nossa, que lindo, ele é tordilho.
Vai comprar porque é branco, porque é preto, porque ele piscou para você e talvez, né, tome uma naba, se não é bom. Então, ou aguarde esse cavalo apresentar alguma coisa e depois vá com um bom veterinário, faça os exames que sejam necessários e tenha certeza que o cavalo é são, porque isso já é no 80% do caminho andado, né? Sim, sim. Se ele for um craque e for manco, não te serve de nada. Exatamente. Então, eu preciso que... Fale. O Olavo Ribas diz que o estudo que você faz para indicar o Garanhão para a matriz é muito bacana. Realmente, né, Adri? Você faz esse trabalho maravilhosamente bem. Quem tiver interesse, eu super indico também. Muito legal. Então, porque eu tenho aquela livraiada, né? Volto a mostrar os malditos. Não, então, na égua é aquilo que eu falei. A pessoa manda as fotos e tudo que ele tem da égua, e aí a gente avalia para ver se o cara vale a pena ele usar essa égua. Porque muitas vezes a égua é o encanto da vida deles, mas é a égua que pula 1 metro com a filha. Na prova da Quiximbinha, lá na casa do capeta, né? Sim. Então, assim, minha filha foi campeã, mas porra, pulou com 4 meninas, não sei aonde, lá embaixo da ponte. Tá bom, ok, legal, ganhou, mas é diferente de usar uma filha da Kerli Shin, que é a 10ª, que é a 2ª melhor égua do mundo, ou né, uma coisa assim. Então... O que você quer produzir vai depender do papai e da mamãe, né? Porque a turma colocar, eu quero pôr o Chaco Blue, que lindo, na égua chimbiquinha, põe na chimbiquinha, o que vai acontecer? Porra nenhuma! Nada. Por quê? E gastou bastante dinheiro, né? Pois é. Por quê? Porque quando você divide, quando você usa um animal, você usa a metade dele, né? O cavalo entra com a metade, a égua entra com a outra metade. Tem um garanhão fudido. O que acontece? Põe uma égua que entra com absolutamente zero. Nulo. Aí, o que vai acontecer? O cavalo dividiu pela metade. Você só tem meio cavalo bom. E pode ser que não passe as coisas boas que ele tinha para passar. Então, você tem um filho do... sei lá... do Canã, da mãe Joana, do Corneto Boleski, do Comilfô, pela metade. Quer dizer, você já está morto, já partiu de uma bosta. E gastou. Sim. Então, a minha meta, quando as pessoas vêm falar comigo, é não deixar gastar à toa. Né? Não, muito legal. A Má, eu não sei o nome dela, Mavilha, ela diz, você acha que alguns criadores dão mais importância somente aos garanhões e negligenciam um pouco as matrizes? É um pouquinho isso do que a gente está falando, né? Absolutely. Mas assim, veja, os criadores técnicos, criadores que estudam, criadores que são realmente criadores, eles sabem o que é uma égua importante. Tá? Sim. Eu trabalho tecnicamente só com as minhas linhas importantes e eu fico melhorando a cada ano, tentando conseguir matrizes melhores e melhores e melhores e melhores. Porque uma matriz boa, foda-se, você põe com qualquer garanhão e tudo vai dar certo. É verdade. Por quê? Porque o garanhão é um cavalo que foi testado, muito testado, né? A gente tá lá na Europa, os caras passam por teste de 2 anos, teste de não sei o quê, Pavo Cup, o cavalo, quando ele finalmente ficou conhecido aqui no Brasil, né, em áreas tupiniquins, tipo, vamos falar, muito badalado agora, Corneto Bolensky, agora todo mundo quer Corneto, todo mundo sabe quem é o Corneto, tá? Esse cavalo é extremamente e extensivamente testado, todo mundo sabe o que ele produz, todo mundo sabe os prós, todo mundo sabe os contras, né? Ok, só que você tem que saber o que, né? Você tem que pôr em égua aqui que ajude ele. Sim, Porque, se eu não me engano, ele é por exemplo, que não produz cavalos grandes, né, Ada? Não, ele tem um temperamento infernal, né? Então, assim, você põe numa égua de ruim temperamento e pituca, você vai ter um pônei maldito. E aí vai ficar puto, né? Porque gastou, fez, pula pra caralho, mas, né, pô, ele ficou com 1,45 m, mas que engraçado, né? Não é engraçado, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Verdade. Tem que estudar, tem que ler.
Só que o quê? Dos garanhões, todo mundo sabe. E das éguas, demora mais. Porque a égua tem que chegar nos 5 anos, 6 anos, começar a produzir. As filhas dela, os filhos dela têm que começar a pular. No começo, ninguém vai fazer um monte de ixes de uma égua desconhecida. Vai fazer a coberturinha natural ali. Ou pior, a égua vai estar em prova. E vai tirar 1 ou 2 embriões. E daí, quando esses filhos começarem a pular... Ah, que maravilha! Começaram a pular. Essa égua é uma craque. Puta, a égua tá com 14 anos, meu. Sim, o ciclo é muito demorado. É um o ciclo é muito longuíssimo. lento. E é a dificuldade, conseguir a égua boa. Né? Mas depois que a linha tá fixada, você vai atrás das filhas, das netas, porque o DNA mitocondrial vem com ela. Você sabe o que você está comprando. Tá? Então, assim, você inventar linha materna só para os fortes. Tá? Leia, procure, veja, pergunte, e alguém vai te dizer exatamente isso. Vai te dizer quais são as linhas maternas boas, e você vai direto, compra uma filha, uma neta, uma sobrinha dessa égua e já começa criando direito. Sim, né? E não com a égua que pulou 1 metro embaixo da ponte. Sim. Né? Era bonitinho. Minha filha ganhou 3 Pro. Não. O Alberto pergunta de novo pra gente, como que você vê excelentes cavalos campeões que são mais ou menos como garanhões, como pais, que não transferem nada para os seus filhos. É comum isso, Adri? Assim, ter cavalos ganhadores que não... Porque você falou uma vez para mim que a herdabilidade do salto é de 30% mais ou menos, né? Então, uma herdabilidade baixa. Não, é 0,8, ela é boa. Ela é boa. É boa, é boa. É boa, é boa, é 0,8. Então, assim, é uma herdabilidade boa, mas o que esse cavalo provavelmente não passa? Não passa a força, ou não passa o galope dele, ou não passa alguma qualidade que atrapalha a vida dele. Outra coisa, cavalos muito heteróticos. Né? Por que certos cavalos... Entendi. Essas características, você aumenta a probabilidade desse cavalo passar aquelas características específicas sobre éguas que não sejam tão fortes quanto eles. Isso se chama prepotência. Então, um animal prepotente, ele passa características. Pode ser boas, pode ser ruim. Não pode. Você cobre com um cavalo maluco, todos os filhos dão maluco, ele é prepotente para maluquice. É isso aí. Ok. Ele tem prepotência naquela característica. E a gente quer exatamente isso. Prepotência no quê? No pé que sai reto, no galope que tem balanço, na elasticidade, naquela mão que sai puxando aqui do trapézio, não aquela mãozinha que dobra rígida embaixo. Então, o que acontece? Testagem, né? Eles testam os filhos, e para isso que a gente espera, eles testarem os filhos. Aí a gente não usa enquanto eles não testaram. E outra coisa, você olha se esse pedigree é muito heterótipo. Então, por exemplo, eu tenho lá um papel, sei lá, uma égua argentina com papel Ziriguidum Tentem, que não tem absolutamente nada a ver com um cavalo importante qualquer, sei lá, um Vigo das Willis. E aí eu coloco uma égua, que tem o pai é Xpita, e a mãe é Goiabinha, só que pula pra cacete. E foi campeã argentina sem papel. Ok. Eu boto o Vigo, que foi campeão mundial nela, e digo, ok, o que vai sair? Não sei. Né? Porque é muito heterótico, né? Não entra nada. Provavelmente vai sair um puta cavalo de esporte. O filho vai ser um craque. Por quê? Porque eu tenho o tal do choque, né? Do choque da heterose. Então esse cavalo vai ser melhor que o pai, melhor que a mãe, em princípio. Mas não vai ser bom reprodutor. Entendi. Bingo. Né? Entendi. Então é aí que está o produto final, que é o cruzamento que os criadores estão tentando chegar pro esporte, nem sempre é o garanhão. Eles estão fazendo o produto final para ganhar dinheiro e ser o cavalo que vai pular e vai ganhar a Copa do Mundo. Que não quer dizer que ele venha a ser o campeão como garanhão. De reprodução. Reprodução. Interessante. Castro pergunta, quais os aspectos morfológicos do cavalo que mais influenciam na sua performance de salto? Barbaridade, isso é outra live. Essa vai ser difícil falar rápido.
Rapidinho, assim. Bom, deixa eu ver. Bom, precisamos, tecnicamente, espáduas longas inclinadas, precisamos que ele tenha elasticidade de coluna, precisamos que ele tenha uma inserção de sacro, de lombo no sacro, que tenha muito balanço, porque hoje, o que a gente falou, precisamos de posterior que solte, o pé tem que sair, a partir do advento das boleteiras acabadas, nós temos o cavalo tem que ser natural. Não vai adiantar mais, os caras vão ter que jogar tijolo, não sei o que eles vão fazer agora para conseguir os pés saírem, mas não vai poder ser mais na porrada, tem que ser na natureza. Então, os cavalos vão ter que nascer com essa característica. Já temos garanhões selecionados para isso e o povo já está começando a usar. Né? Então, preciso desse balanço, preciso de jarrete muito forte, preciso de um aprumo absolutamente perfeito. Por quê? A recepção no aprumo ruim, lesão de boleto, lesão de navicular, lesão de tudo. Cascos perfeitos, obrigatoriamente. Casco grande, casco perfeito, porque né? Casco ruim. Sim. Não resiste. Não resiste. Jarretes fortes, jarretes baixos. E o que eu aprendi com vários criadores e juízes internacionais. Linhas longas, long lines. Então, longas linhas trazem muito balanço, amplitude de galope, amplitude de salto, facilidade em cobrir a largura. Então, assim, tíbia longa, fêmur longo, espádua longa, tudo longo. Aí vamos dizer, mas o cavalo comprido é horrível de trabalhar, porque o pé fica lá na casa do cacete. Fica! Se ele for mal trabalhado e também mal construído, se ele for desequilibrado e tiver aquela tíbia de 6 metros de comprimento que joga a perna dele para trás do alinhamento, você está morto. Né? Agora, se ele tem uma construção equilibrada entre fêmur e tíbia, por mais longo que seja, mas os dois têm que ser proporcionais, né? Do mesmo tamanho. Por mais que o cavalo seja comprido, ele consegue galopar com o posterior embaixo da massa. Embaixo da massa. Não importa qual é o comprimento do cavalo, desde que ele consiga enfiar o pé embaixo. Senão você não faz uma mudança de pé. Sim. E aí você não ganha a prova. Porque o que vai acontecer? Você pula, o cavalo cai no pé trocado, você fica ali que nem um jacu tentando mudar, o cavalo não muda, e você tentando. Você perde tempo. Exatamente. E você perde tempo. Você puta da cara e ainda faz a falta. Porque, lógico, ele vai bater desunido, e aí. Enfim. Então, o que a gente precisa harmonia, e hoje o cavalo é muito mais comprido do que era 10 anos atrás, tenho certeza absoluta. Legal. O Pedro Matos pergunta se tem algum garanhão novo em que você aposta. Ai. Eu gosto de um cavalo chamado Nixon. Nixon? Ah, Nixon. Legal. Bacana. A mãe dele é a mesma mãe do Emerald. Emerald já tá, né, mais fichinha, já é carne de vaca, todo mundo tem, não sabe quem ele é, mas esse é um irmão do Emerald que tá vindo. Eu gosto. Legal. Gosto desse cavalo. Boa dica, valeu. Não sei o código ali, mas alguém de Alphaville pergunta se já ouviu falar do uso de cinemática para determinar o valor genético dos animais. Já ouvi, mas não li a respeito, porque realmente eu não tive tempo. Mas eu vi um artigo, vi esse artigo numa revista francesa chamada Le Perron. Li um meio por cima, mas não vou discutir, porque realmente eu não sei muito por dentro das coisas, não vou falar bobagem. Tá, legal. O Alberto pergunta de novo. Nossos cavalos estão cada vez mais próximos em qualidade, genética e morfologia. Podemos ver que o diferencial para o bom desempenho seria o manejo e treinamento? Com certeza absoluta. Primeiro, a alimentação, qualidade de suplementação, alimentação até o final, né? Não adianta desmamar. Ele é tão bonitinho, daí vai lá e come ração vagabunda, daí não dá suplemento, daí é só mineral, só vê a fotografia do saco. E aí é aquela história, com 3 anos radiografa, bom, toma-lhe uma rabeta. Não sabe se você mata ou se você mata o cavalo para parar de gastar. Porque é complicado.
complicado. Você tem que Aham. ter, é o que eu bato sempre na tecla. Não importa o pai, a mãe, blá, blá, blá. Se o cavalo for são e bem construído, vai chegar. Uhum. Com cara bom em Uhum. cima, vai chegar. Tem os mais Aham. burros, tem os menos burros, tem os que têm mais qualidade, os que têm um pouco menos de Uhum. qualidade, que vão ter que trabalhar mais. Mas se a pessoa Uhum. tiver saco, ela chega, É. pelo amor de Deus. Não Sim. tem como, com os papéis que a gente tem hoje no Brasil, Sim. esses cavalos não chegarem, no mínimo, em 1,30 m. Mas assim, no Uhum. mínimo, para começar a rapa do tacho. Né? Então, Adri, eu ouvi muito nessas lives que a gente escutou nesses últimos dias, do cavalo bom mesmo, aquele cavalo que você realmente acredita, que você aposta, dele rodar muito pouco em provas até os 8, 9 anos, para economizar o cavalo, digamos assim, né? Então, a Sim, é o gente que se tem, faz na claro, Europa, né? provas, exato, o cavalo prova 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas que o cavalo realmente comece a ir em todas as provas e correr nas pistas a partir de 8, 9 anos, para que ele consiga ter uma durabilidade maior e chegar em 50, ou em 60, que seria, né, os cavalos de Olimpíada, digamos assim. O que você acha? O que você acha sobre isso? Bom, eu acho exatamente, eu concordo plenamente. O problema é você aguentar isso na mão, É, entendeu? é, Vão te o chegar com custo, né? dinheiro, É. vão te chegar com dinheiro para te tirar o Pois cavalo da é. mão. Você vai ter que decidir se vai ou não, né? Vender o cavalo. Uhum, uhum, Essas pessoas exigirão que você apresente esse cavalo melhor para pagarem o que você, se você acha que ele vai para a uhum. Olimpíada, o que você acha que ele vale. Se você acha que ele é Sim. olímpico, é um cavalo que você acha que vai valer muito dinheiro. Então você não vai Uhum, vender por qualquer miguelão. Então o sim. que vai acontecer? Eu vou pedir lá assim, um churumbão de dólares nesse cavalo. E aí a Uhum, pessoa vai dizer, pô, mas esse cavalo fez 4 provas de 1,20 m, você tá maluca? uhum. É. Aí vai Essa do quê? questão. Eu acredito no meu cavalo, eu tenho um cavaleiro do caralho que vai montar ele pra mim, que vai apresentar, e eu vou chegar e eu vou bancar até o final. E Uhum, lá eu vou vender ele por 7 milhões de euros, Deus é pai. uhum. Ou É. eu pulo ele mais rápido, apresento ele em provas, né, da Uhum, altura, vou lá, pulo 1,30 m, 1,40 m, e o primeiro caboclo que chegar, me arranca o dinheiro, me dá aqui, põe no bolso e eu vou me embora. uhum, uhum. Eu sou assim, chegou com o dinheiro, eu levo embora. Eu não Que nem tenho você diz, coragem. né? Dinheiro Eu na não mão, tenho cavalo no caminhão. cavalo no caminhão. Então, assim, e vai com a cela, e vai com Vai com tudo. vai com fita amarela, bandeirinha da Horas Uhum, FB, vai o que for. uhum. Porque o risco é muito grande. É. Cavalo morre, morre. Uhum. Cavalo É verdade. manca. Então, assim, como eu estou há muitos anos Uhum, mesmo, mais de 40 nesse negócio, e uhum, já vi muita gente segurar cavalos que eram espetaculares, e o uhum, cavalo micou, virou o fio, uhum. É. mancou, não chegou, Uhum, morreu, uhum. pior, morreu. Pior. Não, eu não acho que o morreu é pior. O Pois é, morreu, acabou o custo. pois é. Pensando friamente, O é isso virou mesmo, né? fio, te ferrou. É, é, Porque se ele vira o exatamente. fio, você chega, entrei na primeira de 50, passei 40 centímetros por cima, negando, correndo atrás de mim, chacoalhando as verdinhas. E eu, esse é o meu cavalo. Entra vou pro desempate. Toma um refugo no número 2, cai de costas. Já era. É, Acabou, os negros somem na acabou. capoeira. Você É. pode ligar. Nada. E aí, se esse maldito desse cavalo realmente virar o fio, você está Uhum. com ele na mão, comendo na tua casa e refugando. Não vai vender nem pro figo seco, você tá fudido, cara. Eu, Verdade. assim, sou uma pessoa que não gosto muito de correr risco. Chegou com Uhum. dinheiro, leva tudo. Inclusive meus cavalos de concurso. Eu amo eles de paixão, mas sempre haverão É, outros. com certeza. O Basotti pergunta qual a nossa opinião, a sua opinião, em liberar o cruzamento BH com BH registrado sem a aprovação do Garanhão, que está sendo Sou discutido contra. agora, né? Pois é. O que você Eu sou acha? contra, porque eu acho o seguinte: nós temos muito poucos criadores profissionais no ramo do BH ainda aqui no Brasil, tá? Uhum, Tem muita gente que é só cavaleiro, tem muita gente que é empirismo, tem muita gente que não estuda, tem muita gente que tá, né, acha legal. uhum, E isso, bom, é a minha opinião, gente. uhum, E isso uhum, eu acho que vai fazer muitos cruzamentos que não vão dar em nada.
E isso acaba diminuindo a média da qualidade da criação nacional. Porque começa a aparecer muito matungo, porque é muito cruzamento errado. Sim. E muita gente acreditando num cavalo que não é, né? Hoje, no Festival do BH, você passa por um cunho. Eu sei que é um porre, eu sei que é difícil, eu sei que os caras são uns nojos. Mas os caras entendem pra cacete de cavalo. Então não adianta a gente ficar brava, a gente ir lá e dizer, pá, deram um gongo no meu cavalo é o olímpico. Mas eles estão comparando com os cavalos que eles veem na Europa. E é isso que a gente tem que ter. A gente tem que continuar com o nível dos cavalos na Europa. E não deixar isso aqui virar a casa da mãe Joana. E aí nós vamos ficar com cavalos médios. Não vou dizer que eles vão ficar medíocres, eu vou dizer que eles vão ficar médios. E aí nós não vamos vender para ninguém. Nós vamos ter que ficar exatamente no mercado nacional. Sim. Porque, eu vou cobrir, eu tenho um potro inteiro lá, e eles dizem, deixa ele aí, vamos ver o que se dá, vamos cobrir aí com aquela eguinha lá. Porra! De repente, depois ele vira um refugador emérito. É uma porcaria, não dá um pulo, é uma bucha. E aí eu já tenho 2 filhos daquela merda lá em casa. Então, quer dizer, são 2 cavalos que não serviam para nada. Gastei inscrição, gastei registro, gastei não sei o quê. Tem que dar de presente essas buchas. Ninguém vai querer. Mercadologicamente é porcaria. Sim. Se hoje já, às vezes você tem um puta cavalo bonito, bem, às vezes o pai não é tão importante e já se lasca para vender. Porque o nome do pai, eu sinto pelo menos que o nome do pai é muito importante, né? Mercadologicamente falando, assim, para vender. Quem é o pai? É o Ziriguidum, tem. Ele é nacional. Já mas não é um dá bom cavalo, tá pulando grande grande aqui, olha aí, tá pulando com fulaninho lá em São Paulo, 1,50 m. Mas ele é nacional. Exatamente. Aí você já vê que a turma... Então, se isso acontece com cavalos muito bons, que passaram por um crivo gigantesco daqueles caras, e os caras aceitaram esses cavalos, e mesmo assim, o mercado nacional, não sou eu que estou falando, é o mercado, não compra, não usa, não quer. Então, imagine se você cruzar os 2 que você tem em casa, o que vai ter que acontecer? A morte. É o que o César pergunta, assim, se você vê muita diferença dentro da sua criação entre os potros de sêmen importado para os potros dos bons garanhões que estão no Brasil, né, comparando mais ou menos. Raramente eu uso garanhões nacionais. E não é porque os cavalos são ruins, é simplesmente porque é uma questão de approach meu. Como eu vendo os potros muito jovens, eu vendo bebês, né? Eu vendo com 4 dias, com 1 semana. Esse é o meu nicho de negócio. Um cavalo que não é tão frufrufru, ele não vende bem. Né? Se eu não tiver vende tão rápido, né? Um potro Emerald, eu vendo em 4 dias. Um potro Shostakovich, eu tô com ele há 3 anos e o cavalo é excelente e eu não consigo vender. Porque eu acreditei num pedigree que eu achava que tinha que ser essa cobertura, mas eu não consigo encontrar comprador porque eles desconhecem o garanhão. E é um cavalo importado. Então, assim, fisicamente, não vai ter nenhuma diferença. Qualidade, provavelmente também nenhuma. Mas eu sou vendedora, eu tenho que trabalhar um pouco com o que o mercado quer comprar, porque senão eu quebro. Não posso ficar com 70 cavalos comendo lá em casa e nem bancar 500 pessoas para montar, e eu não tenho mais físico e nem idade para montar 7 potos por dia e ficar tomando voadora. Então, assim, vou eu ter que montar toda essa cavalhada para preparar? Não dá, né? Adri, algumas pessoas já perguntaram sobre o clone. O que você acha do clone? O clone produz estatisticamente igual ao original, digamos assim? Sim, o que você... O clone hoje já é feito aqui no Brasil. A associação não reconhece ainda. Existem vários animais clonados aqui, não vou falar de quem, né? Mas o Zangerscheid, que é um criatório lá da Bélgica, tem vários clones, usa vários garanhões clones, e as éguas também são clones, e a produção é exatamente idêntica. Gente, é o cavalo, é exatamente o mesmo cavalo. Aí vocês vão dizer, mas o Chelano 1 pulou 1,80 m e o Chelano Alfa, que é o clone dele, não chegou nas provas grandes.
eles não tiveram a mesma vida, não foram preparados pela mesma pessoa. Sim. Essa parte que vem do ambiente não pode A ser parte mexida. fenotípica. Exatamente. Então, a parte ambiental é outra coisa completamente diferente. Nunca vai dizer que o clone do Kidam de Revel vai pular a mesma prova que o Kidam, porque ele não vai ter as mesmas chances na vida. Talvez tenha até chances maiores, só que foi tão afrescalhado, tão cuidado, tão não sei o que de repente o temperamento dele virou uma bosta, entendeu? Porque foi um cavalo excessivamente cuidado. Que teve... Sim. Tá, tô dando um exemplo, né? Agora, geneticamente, pode usar. Eu usei, né? Eu usei o Xelano Alfa, vai vir um outro clone agora que eu acho que é do Cumano, vou usar desesperadamente porque eu acho esse cavalo espetacular. Então, assim, se vier o clone do Cumano, sim, lá estou eu. Xelano Alfa, não sei o que, Alfa, Beta, Gama, Delta, é o cavalo. E outra coisa que eles fazem, que aqui eu estou lendo aqui, o clone tem do ET, teve do Kidam, teve números, né? Tem muitos clones. Esses cavalos que eram castrados, essa é uma opção interessante de você fazer o clone. Os caras, tem um louco que acredita. Né? O cara diz, porra, meu cavalo ganhou a Olimpíada. Ele é macho, ele é castrado, essa bosta. Eu tenho certeza que ele é bem criado, as linhas são superiores, ele não é muito heterótico, ele é do caralho, eu confio nisso. Vou meter um clone nele. E aí vou aprovar o clone, porque ele vai ser o cavalo olímpico em versão clone. E aí eu aprovo ele em alguma associação que eu aceite, vai lá no Zangerside, vai conseguir. E aí... cruzo, e aí é como qualquer cavalo comum, ele vai ter que se provar. Né? Ele pulou a Olimpíada, mas ele vai ter que provar que ele é um garanhão, que não é a mesma coisa que um campeão. Sim, exatamente. Aquilo que você já tinha comentado, né? Exatamente. Sobre a heterozigose e tal. Tudo. Exatamente, nossa, mas assim... tem um monte de pergunta aqui para você. Deixa eu voltar vão começar a dormir, vão cair. Olha, tem 11 perguntas ali embaixo, que daí ficam aquelas gravadas, que se a gente fechar a live, daqui 4 minutos ela encerra, se você topar, a gente começa de novo. Tem 11 perguntas ali marcadas. Se o povo aguentar, a gente... Pois é. Deixa eu me achar aqui nas perguntas. A perspectiva do mercado brasileiro do cavalo de hipismo continua positiva para os próximos anos, mesmo diante do crítico cenário econômico atual? O que você acha sobre isso? Continua, porque a gente está deficitário para cavalo. Tá? Aqueles anos em que foi feito só importação, foi importado inúmeros cavalos, a criação nacional praticamente parou. Naquela época que o euro estava barato e que vinha 4 aviões de cavalo de salto para o Brasil por semana, com 12 cavalos dentro de cada avião, descia de rodeio, que cavalo pronto. Por que cargas d'água? Eu vou comprar um potro para me incomodar. Se eu compro um cavalo de 1,30 por 18 mil euros. Sim. Traziam tudo que era cacalhada que tinha lá, juntavam um rebotalho, botavam no avião, traziam para cá. Não veio só rebotalho, veio cavalo bom pra cacete também, mas também veio um monte de porcaria, tá? E mesmo a porcaria, o cara diz, mas pô, tá, ele é meio ringo, ele é meio manco, mas ele faz 1,35 m, velho. Pra que eu vou comprar um cavalo da doutora Adriana lá de 3 anos, ficar esperando mais um canhão de tempo? E aí, de repente, o cavalo não chega no 1,35 m, que esse já tá fazendo pela metade do preço. Tchau! E até eu comprei vários. É muito melhor, muito mais fácil. Então, né? E o que aconteceu? Quebrou um monte de aras. Um monte de gente diminuiu o plantel, porque não tinha comprador, né? Ficar lá fazendo coleção de cavalo. E houve um limbo nisso. E aí agora a associação está retomando o nível de criação. Então, antes desse limbo, nós criávamos 2.000 potros por ano. Quando, no ápice do limbo dessa vinda de cavalos da Europa, 380 éguas cobertas. Nossa, 380! Muito pouco, né? Contando a 100 do Agromen, nós tínhamos 280 éguas no Brasil, fora o Aras Agromen criando cavalo. Muito Que pouco. loucura! Sim.
Isso desagou em 4 anos consecutivos de furo. Hoje, tenta achar um cavalo de 6 anos para você comprar. Não tem. E o que tem, os caras te pedem 1 trilhão de euros. Por quê? Porque não tem! Não existe!